Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Dica Rápida com o Professor Antônio. Quer te parar aqui? Sim. Pessoal, a dica rápida que eu reparei para vocês, ainda seguindo o nosso intensivão de óptica, é o seguinte: lentes esféricas, tá? Não falaremos de todos os tipos de lente, tá? Por exemplo, lentes cilíndricas, outras coisas não vão entrar no brinquedo aqui agora, e a gente já tá assumindo essas lentes esféricas delgadas aí pra gente, beleza? Seguinte, primeira coisa que eu preciso falar para vocês sobre lentes, tá? Quando eu estiver falando de uma lente, a gente está falando de algo que sofre refração da luz, tá, pessoal? Então não mais reflexão como nos espelhos esféricos. Tá com dúvida em refração? Já teve uma dica rápida sobre isso. Corre lá para assistir a dica rápida sobre refração da luz, beleza? Seguindo, entendemos que acontece refração. E lembrando, refração é a mudança de meio aqui, a grosso modo, bem básico. Algumas lentes, então, já que nós entendemos que nelas ocorrem refrações. Aqui eu coloquei alguns caras para vocês que são os que a gente mais vai usar, tá? São as lentezinhas mais comuns. O que é importante sobre esses caras? Duas coisas. Primeiro, nomenclatura. Segundo, observar o que está aqui, ó, que são as bordas. A gente vai classificar as lentes basicamente de acordo com duas coisas, tá? São lentes que têm bordas finas, por exemplo, ó, são pontinhos praticamente as bordas, e lentes que vão ter bordas o quê? Bordas espessas, o que a gente vai chamar de borda grossa. Então, quando a gente for definir a lente para classificar esse cara, é lente de borda fina e lente de borda grossa. Fechou? Beleza. Como é que eu vou fazer a nomenclatura desse cara? Dá uma olhada aqui o seguinte: se você incidir luz por esse lado, vale a mesma, entre aspas, nomenclatura do espelho, isso aqui é o quê? É convexo. Se a luz incidir ali pelo outro lado, é convexo também. Então essa lente que está aqui é uma lente biconvexa, tá? Biconvexa. Igual essa lente aqui, se você incidir por qualquer lado, ela é côncava. Então essa lentezinha que está aqui é uma lente bicôncava. E cada lente você pode ir pensando assim para nomear, tá? Lente plano convexa, lente plano côncava. Geralmente o que vai dar mais problema são esses senhorizinhos aqui, tá? Aí você vai falar: professor, mas e agora? Quem é quem? Quando você tiver na dúvida, tá? Vou até pegar uma outra cor de canetão aqui para ajudar a gente. Você imagina o seguinte: lembra que esses caras foram tirados de uma calota esférica, tá? Então você pode imaginar esse carinha de dentro como sido tirado de uma calota esférica, que vai estar mais ou menos aqui, ó. Não fica tão bonitinho o meu desenho, mas tá aqui de laranja. Dá para vocês verem, calota esférica aqui. E a outra parte lá está sendo tirado de uma calota esférica, ó, que tem um raio lá. Sempre o primeiro nome da lente vem do raio maior. E a gente consegue ver claramente que o raio maior é o azul. Se a luz incidir por aqui nessa lente, essa lente é convexa. Então essa lente aqui é uma lente convexo-côncava. Não vou escrever ela inteira aqui, é só para a gente ter uma ideia. É uma lente convexo-côncava. Então essa aqui tem que ser o contrário, côncavo-convexa. Mas você pode fazer a brincadeirinha do raio, beleza? Isso aqui para nomenclatura, olhar as bordas e etc. Agora, quando a gente for nomear esses caras, borda fina ou borda grossa, a gente vai caracterizar a lente como sendo lentes convergentes ou lentes divergentes. Beleza? O que vai determinar? Uma coisa é o mais importante para a gente determinar, que é índice de refração da lente e do meio. De novo, tá com dúvida sobre o índice de refração? Corre na dica rápida lá para você entender o que é esse cara, beleza? Na maioria dos casos, quando a gente está falando do ar, o índice de refração da lente será maior do que o índice de refração do meio. A lente pode ser feita de vidro, quartzo ou algum outro material assim, tá? E o índice de refração deles é maior que o do ar, que na maioria das vezes será o meio. Quando isso acontecer, toda lente que eu pegar aqui, ó, toda lente que eu pegar de borda fina, nessa situação aqui, será uma lente convergente. Toda lente de borda grossa que eu pegar nessa situação será uma lente divergente. Nem coube muito bem aqui, podia ter feito maior, não tem problema, tá aí. O importante é que a gente entendeu, convergente e divergente. Agora, isso aqui nem sempre se mantém. E quando eu mudo isso, por exemplo, e se eu for para um lugar em que o N do meio é maior que o N da lente? Imagina que você pegou um líquido, pode ser água, por exemplo, como o exemplo que eu estou dando aqui. Se você colocar ela na água e o índice de refração, por exemplo, no caso da água, for maior que o índice de refração da lente, a gente inverte isso aqui.
Toda lente de borda fina vai virar uma lente divergente. E toda lente de borda grossa vai virar uma lente o quê? Convergente. Aí você fala para mim, bruxaria. Não, vamos analisar que dá pra gente entender como esse cara funciona. Eu coloquei aqui, tá? Na hora de escolher, eu escolhi a lente mais simples pra gente trabalhar, que é a lente plano convexa, para mostrar isso para vocês. Dá uma olhadinha no seguinte, incidi um raiozinho de luz aqui, ó. Para você que já reviu a dica rápida de difração e está manjando, como ela incidiu perpendicular aqui, o ângulo de incidência é zero, tá? Porque o ângulo é em relação ao normal, ela simplesmente passa reto aqui. A hora que ela chegar aqui, lembra, você precisa traçar uma retinha normal, que é o quê? Que é perpendicular a esse ponto de incidência. E aí você vai analisar o seguinte, se ela está indo agora, olha essa situação, o N da lente é maior, então se ela está indo do meio mais para o meio menos refringente, ela tem que fazer o quê? Do mais para o menos, ela tem que se afastar da normal. Então esse raio de luz que veio aqui, ele não pode continuar reto nem aproximar, ele se afasta um pouquinho da normal. Dá uma olhada aqui, que agora a gente entendeu o caminho que esse cara faz. Então, se eu pegar um outro raiozinho de luz aqui, ó, que vai entrar também perpendicular a essa lente, vai acontecer algo muito semelhante com ele, tá? Ele vai fechar. Esses caras estão convergindo para um único ponto, tá, gente? Eu não coloquei o nome aqui, mas se a gente precisar, que ponto é esse? É o ponto focal dessa lente. Então eu chamo essa lente de convergente. Por quê? Porque os raios de luz estão convergindo. Agora, repare o seguinte, essa mesma lente, quando eu colocar ela no meio mais refringente, agora eu vou estar fazendo o contrário. Agora eu vou estar fazendo meio menos, vou estar fazendo meio mais. Meu raiozinho de luz continua vindo aqui, ó, maravilhoso, lindo, serelepe pimpão, tá? Brincou aqui. E aí o que está acontecendo? Passou sem sofrer desvio, chegou aqui, vou representar a minha retinha normal, perpendicular à superfície. Tá aqui, beleza. O que acontece? Agora ele não pode manter o caminho, ele não pode se afastar, ele tem que se aproximar da normal nessa situação. Então ele tá vindo aqui, ó. Tem que se aproximar da normal. Se eu pegar um outro raiozinho de luz aqui, ó, mesma coisa. Esse cara tá vindo aqui, veio aqui sem sofrer nada. Claro, ele vai ter uma retinha normal, mas a gente já sabe que esse cara aqui vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ter aquele comportamento. Então reparem que a mesma lente que era convergente nessa situação passou a ser divergente. Os raios de luz estão abrindo, eles estão divergindo. Se você for parar para pensar a grosso modo, tá, meus queridos? Esse cara aqui, ó, ele tá fazendo o quê? Ele tá divergindo em torno de um ponto. E esse ponto aqui também é o foco, tá? Nesse caso aqui é para lente divergente, foco virtual, mas a gente vai ver isso daqui a pouco depois. Dei até uma travadinha aqui porque não precisava agora, tá? Entendemos essas situações e entendemos a relação do meio com a questão da lente ser convergente ou divergente. Beleza? Vamos dar uma pausa agora, vamos mudar o quadro para eu mostrar um exemplo de como brincar analiticamente com esses senhoras e senhores aqui. Vamos lá. Então, pessoal, continuando aqui comigo, seguinte, no caso de lente, a gente também tem formação geométrica da imagem e também tem o estudo analítico, com a equação de Gauss, que a gente já viu, tá? Tá lá a equaçãozinha para vocês. Eu vou até colocar ela aqui de novo. Lembra, ó, 1 sobre a distância focal igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. P e P' continuam tendo o mesmo significado, tá? O que mudou é que agora é em relação à lente e a equação do aumento linear transversal, o I sobre O igual a menos P' sobre P. Tá lá. O que a gente vai analisar? Reparem, a gente não vai precisar ficar desenhando aquelas lentes sempre, tá? Então, representação da lente. Essa lente aqui no ar é uma lente convergente. Por quê? Porque ela é uma lente de borda fina. Como é que a gente representaria uma lente de borda grossa, tá? Só para deixar claro aqui para vocês, a gente faria exatamente o inverso, ó. A gente faria esse cara aqui para representar uma lente de borda grossa, caso a gente precisasse. Beleza? Aqui já ficou esse exemplo. Vou desenhar aqui e lembrando, os pontos principais mudam, tá? O eixo principal é o mesmo em relação ao espelho esférico, mas agora o centro não é mais centro de curvatura, tá? É centro óptico, é o que era um vértice no espelho. E o que era o centro passa a ser chamado de ponto antiprincipal, tá? E aqui continua sendo distância focal. São só questões de nomenclatura, mas os raios notáveis são os mesmos. O que muda é
a refração, que agora acontece na lente, e no espelho, reflexão. Então, ó, o raio de luz aqui que incide paralelo, ele não pode refletir, ele tem que refratar. Então eu vou lembrar para vocês que da mesma forma que existe um foco aqui, vai existir com a mesma distânciazinha um foco 2 lá, ou você pode chamar de foco linha. Existe um ponto antiprincipal aqui, na mesma distância lá, vai ter um foco antiprincipal 2, que são as chamadas grandezas secundárias da lente, tá? Então esse cara aqui vai ter que fazer o quê? Refratar, passando aqui pelo foco, tá aqui, ó. Refratou, passando pelo foco. Beleza. O que eu vou olhar agora? Eu vou, de novo, pegar, eu sempre gosto de usar esse, tá? Esse cara aqui, ó, entrou pelo centro óptico. Aí você fala, professor, então ele reflete valendo aquele negócio de ângulo. Não, cuidado, não é reflexão, tá? Então o raio que incidir sobre o eixo óptico, sobre o centro óptico nesse caso, vou até fazer de azulzinho aqui pra gente, ele simplesmente não sofre desvio nesse caso. Ele tem que continuar exatamente aqui. Então eu sempre desenho a setinha e sempre lembro para vocês que raio de luz é segmento de reto orientado. A imagem é formada onde os raios refratados se cruzam, mas você consegue ver que eles continuam sem se cruzar. Então o que a gente faz com esses caras aqui? A gente prolonga lá do outro lado. Prolongo essa reta, a gente pega essa outra retinha aqui e prolonga ela também. Embora aqui não tenha ficado muito retinho, eu estou fazendo a mão livre aqui para vocês, tá, gente? Vocês conseguem perceber que para esse objeto aqui, eu vou ter a formação da imagem mais ou menos aqui, ó. Então tá aqui a imagenzinha. Aqui ela tá dando sobre o foco, mas isso não é necessariamente uma verdade, é só porque tá a mão livre aqui, ó. Então tá lá, objeto, tá aqui a imagem desse cara. Características. O que muda em relação ao espelho esférico? Se a imagem estivesse do mesmo lado que o objeto, no caso do espelho, ela seria real. Aqui não, tá? Aqui, estando do mesmo lado, ela é virtual. Por quê? Porque eu quero a formação de imagem da lente do outro lado. Se você teve que usar algum dos prolongamentos para formar a imagem vai ser sempre o quê? Virtual. Então eu já estou deixando claro para vocês que esse cara aqui é virtual. Segunda característica básica, esse cara aqui, ó, lembra, se a ponta da seta fosse a ponta do meu canetão, esse cara aqui está o quê? Em pé, então a imagem é direita, tá? Então é virtual, direita e por último, mesma característica do último que a gente tinha feito no espelho, dá para ver que essa imagem ela é o quê? Maior. E continua valendo aquelas mesmas análises que a gente fez para o espelho. Qual a principal característica para eu saber que isso aqui é virtual? Caso você não esteja fazendo o desenho, tá, gente? Se você estiver brincando só analiticamente com aqueles caras, a imagem será virtual quando o P' for negativo. A imagem será o quê? Direita quando, lembra, tá? O A for maior do que 0. E a imagem será maior quando o módulo do A for maior do que 1. Então tá aí, essas são as características que a gente precisa lembrar. Professor, P' deu positivo, imagem real. O A, se você pegar o A e ele der negativo, imagem invertida, cabeça para baixo. Se você pegar o módulo do A e der menor do que 1, aí você está falando de uma imagem que é menor. Pode acontecer. Aqui eu só dei um exemplo para vocês na hora de construir esses caras e fazer esses caras aqui. Se você já construiu, como eu tinha dado a dica para vocês, todas as situações de características de imagem nos espelhos, você vai ver que as características da imagem nas lentes são as mesmas, tá? Então lembra, quando a gente falou de espelho, a gente colocou o objeto entre o foco e o espelho. Aqui o objeto está entre o foco e a lente. E reparem que as características da imagem são exatamente iguais. Então eu escolhi esse cara para mostrar para vocês. Então tudo que vale para o espelho côncavo vale para a lente convergente. E tudo que vale para o espelho convexo vai valer para a lente divergente. Beleza, pessoal? Muito importante isso, lembrar de todas essas análises. E essa foi mais uma dica rápida.